Bom, eu penso que alguns ou quase todos dos nossos comentadores trazem uma pequena apresentação, digamos, sobre o tema, onde falam sobre o tema, e eu começava por dar já a palavra ao Sr. Luís Candeias. Eu sei que ele traz uma pequena apresentação sobre um tema importante. O Sr. Carlos Fernandes mostrou-nos aqui que um dos elementos da interoperabilidade, que é o ERTMS, está praticamente a iniciar-se, ou quase nada, e é de facto um dos elementos de interoperabilidade importantes e relativamente ao qual seguramente Portugal vai, à semelhança do que foi feito nos anos 30 com a tensão de catenária, vai tomar as decisões que sejam decisões relativamente modernas e atuais. De maneira que eu pedi ao Sr. Luís Candeias que nos falasse sobre essa questão relativa ao elemento de interoperabilidade do RTMS. Ok. Bom, boas tardes. Vou tentar acelerar e tentar ir em alta velocidade, como é no tema da sessão. Primeiro de tudo também agradecer o convite do Presidente da ADFER-CIT, do Presidente do Congresso. Obviamente também agradecer ao Engenheiro Acúrsio o convite e a amabilidade que teve em acompanhar sobre encaixar um pouco aqui aquilo que poderíamos dizer. Pedir também desculpa pelo facto de há 2 anos não ter sido capaz de vir ao vosso congresso. Eu tive a doença da fruta da época naquela altura, tive Covid e tive de cancelar praticamente em cima, portanto também pedir as minhas desculpas por isso e agradecer aqui toda a amabilidade da organização. Aqui foi-me pedido para falarmos sobre as redes transeuropeias. Obviamente, nós como fornecedor ou como empreiteiro temos sempre aqui um papel secundário. Este é um tema que me parece ser muito mais adequado, obviamente, a operadores, às entidades governativas, às entidades de operadores nacionais, das infraestruturas, mas ainda assim vamos tentar dar aqui um pouco aquilo que é a nossa visão daquilo que tem estado a acontecer no país nos últimos anos e daquilo que nos parece que deveria ter ou ser alvo de maior atenção nos próximos tempos. Nós tivemos aqui para fazer uma análise da rede de transporte ferroviário transeuropeia e eu pedi à inteligência artificial para me fazer uma imagem e saiu esta, e o objetivo era fazer uma imagem tendo em conta as ligações transeuropeias de ligação Espanha-Portugal e saiu-me este mapa, não sei exatamente a que título a inteligência artificial fez uma adaptação e alteração do mapa, mas pronto, esta é aquilo que é a visão da inteligência artificial das linhas transeuropeias de transportes. De qualquer maneira, normalmente aquilo que acontece é sistematicamente que cada vez que chegamos numa situação destas às fronteiras temos os problemas de interoperabilidade que o Engenheiro Carlos Fernandes referiu e normalmente aquilo que acontece ou poderia acontecer nesta situação de uma chegada de um comboio de Espanha a Portugal, obviamente o Portugal pergunta onde vão e o espanhol diz não te entendo, que é uma característica normalmente quando nós falamos com os nossos colegas de Espanha. Dito isso, nós temos fundamentalmente vários desafios de interoperabilidade. Portanto, temos as questões, como foi dito também há pouco, da sinalização, temos as questões das comunicações de voz, das comunicações de dados e parece-me também aqui um ponto importante de referir na relação com o passageiro. Portanto, acho que é importante nesta questão do transporte ferroviário e obviamente também foi destacada aqui a importância daquilo que é a carga e o mercado de carga em tudo isto, mas quando falamos dos transportes ferroviários de alta velocidade, falamos normalmente de transporte de passageiros. E a relação com o passageiro parece-me um ponto importante e a questão da interoperabilidade em relação ao passageiro também me parece um ponto importante que gostaria de referir. Portanto, em relação à questão da sinalização
desde há bastantes anos, naquela altura a Refer, mas também depois a IP, tentado sistematicamente a fazer os vários contratos de sinalização já com as ligações aos sistemas GTCS previstos, ou pelo menos a compatibilidade com todos os sistemas de sinalização atuais para a ligação ao TCS e, portanto, nesse aspecto, todas as decisões que tinham de ser tomadas há uma série de anos têm estado a ser tomadas. Em relação à questão da comunicação de voz, também pela questão da gestão da obsolescência do sistema rádio Sol Comboio anteriormente instalado na rede nacional, também já foi iniciado a instalação do GSM-R para voz há uma série de anos e já uma série de troços que têm sistema de GSM-R a funcionar e têm estado a evoluir. Em relação à questão da comunicação de dados, o sistema também, como foi dito, está em início de desenvolvimento, já existem alguns troços onde esse sistema está a ser instalado, mas está ainda em Portugal numa fase embrionária. Dito isso, a questão do GSM-R é um ponto que me parece importante de ser analisado, porque, como vocês sabem, a tecnologia GSM que nós tínhamos nos telemóveis aqui há 20, 25 anos é uma tecnologia que está em fase de gestão de obsolescência já. O GSM-R, obviamente, também está já numa fase de gestão de obsolescência e acho que é importante, em determinada altura, olharmos para o futuro e vermos e percebermos aquilo que temos de começar a decidir hoje, tendo em conta aquilo que se pretende para o futuro. Portanto, a evolução do GSM-R para o 5G será para um sistema que convencionou-se na Europa chamar-se FRMCS. Vou pôr aqui os óculos. Este é um sistema que faz evolução para o 5G. Obviamente terá uma largura de banda bastante maior daquela que o GSM-R atual tem. Tem uma série de funcionalidades que podemos colocar em cima do sistema. Tem uma série de pontos a nível de cybersecurity e, para mim, o tema da cibersegurança é um dos temas que temos de garantir que analisamos com extrema atenção, porque todos os sistemas que vamos ter daqui a futuro e que estejam baseados numa ligação de comunicações têm de ter essa questão analisada. Os sistemas que tínhamos, o GSM, há 20, 30 anos não tinham esses cuidados, não tinham essas necessidades e, portanto, esse é um dos pontos que me parecem muito importantes analisar. O GSM-R e os dados vão ser o canal de comunicação para a segurança ferroviária e a comunicação entre o terreno e o comboio, entre a operação e os operadores e, portanto, é um dos pontos fundamentais que tem de ser analisado, tem de ser cuidado. Aqui fazer um pouco de referência apenas em relação àquilo que é que o FMRS pode oferecer. Obviamente, todas as funcionalidades do GSM-R estão no FRMS. É um upgrade, é um caminhar em frente, mas será possível depois acrescentar uma série de funcionalidades, uma série de benefícios para a operação, nomeadamente o ATO, nomeadamente as experiências que o passageiro também poderá ter no comboio, a ligação a 5G ao comboio, a ligação dos CCTVs mesmo dentro do comboio. Portanto, há uma série de questões que podem ser e podem beneficiar a partir da aplicação do novo sistema e esse é um tema que temos de ver. Também, eventualmente, o facto de poder ter sistemas redundantes pela rede pública é uma outra vantagem que poderá existir. Depois, as questões que estávamos a falar ainda há bocadinho sobre o Mobility as a Service, identificar aqui aquilo que a Espanha fez neste momento já, tem uma plataforma
para planear, reservar, pagar e viajar através de diferentes modos de transporte, e a verdade é que se nós apostarmos no sistema de alta velocidade para fazer ligações Lisboa-Madrid ou Lisboa-Vigo, se nos colocarmos na perspectiva do passageiro, aquilo que fará sentido é quando nós estamos em Portugal termos a mesma ferramenta de quando estamos em Espanha. E esse é um tema que me parece importante, porque se realmente aquilo que queremos é roubar, entre aspas, obviamente, passageiros ao avião, temos de dar o conforto ao passageiro em todas as dimensões. E a aquisição de bilhete, a informação dos sistemas de atraso ou não, é uma das componentes de conforto que neste momento se utilizam. E, portanto, termos eventualmente a mesma plataforma numa ponta e na outra da viagem pode ser importante. Aquilo que existe será algo similar a muitas outras plataformas, mas a plataforma que neste momento está em funcionamento é esta, portanto é possível fazer a marcação dos lugares, a marcação da viagem, a verificação dos atrasos, a localização do comboio em contínuo e tudo isto é feito a partir do telefone. Portanto, acho que não faz muito sentido depois, se fizermos a viagem Lisboa-Madrid, em Badajoz termos de mudar de aplicação, e isso é um ponto importante. Também em relação à funcionalidade adicional de termos um sistema de comunicação com maior capacidade, eventual inclusão de uma série de serviços na gestão da infraestrutura, a questão do BIM, a questão do gêmeo digital, para poder fazer questões de manutenção associadas à infraestrutura, para fazer monitorização da infraestrutura. Portanto, tudo isto são funcionalidades que podem ser suportadas a partir de um sistema de comunicações que tenha mais capacidade e que com aquilo que existe antes não será possível. E pronto, basicamente, muito rápido, seria isto aquilo que eu tenho. Não sei se cumpri com o horário ou não, mas é isto. Obrigado, Engenheiro Luís Candeias, ajudou-nos a recuperar um pouco o tempo. E eu agora dava já a palavra ao Dr. Miguel Rebelo de Sousa. Ele pertence a uma associação um pouco congênere da nossa, mas que tem a ver com os transportadores de mercadorias, que também naturalmente estão interessados em perceber os impactos que este novo regulamento que a União Europeia fez sair sobre os transportes deles. De maneira que eu dou já a palavra ao Dr. Miguel Rebelo de Sousa. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer ao Sr. Presidente do Congresso o convite para aqui estar presente e ao Sr. Presidente da ADFERCIT. É um prazer para mim estar aqui a representar a APF. É sempre uma oportunidade para os operadores ferroviários também poderem falar um pouco sobre aquilo que é estes regulamentos e, no fundo, aquilo com o qual eles se defrontam no dia-a-dia e com o qual eles se vão defrontar no futuro, porque é disso que estamos aqui a falar. Em primeiro lugar, quer dizer, não vou trazer aqui nada de novo. Há 3 redes, as redes já foram amplamente divulgadas e partilhadas aqui. Para as mercadorias, acima de tudo, não há novos corredores, são corredores conhecidos e onde temos feito um grande investimento. Mas 2 grandes objetivos. Eu diria aqui um para os passageiros, acima de tudo desenvolver uma rede europeia de elevada performance, e para as mercadorias, naturalmente, criar uma rede ferroviária altamente competitiva e totalmente interoperável, sendo que este investimento tem por base um desígnio de conseguirmos aumentar a cota modal da ferrovia para podermos cumprir os objetivos quer do Green Deal da descarbonização, quer como prevejo eu e antecipo eu cada vez mais uma estratégia de reindustrialização europeia que vai ter que estar cada vez mais presente no dia-a-dia e na discussão europeia. Isto faz todo sentido, até que muito mais não seja pelo facto de que o transporte ferroviário é o que produz menos emissões, cerca de menos 9 vezes emissões de CO2 do que o transporte rodoviário, ao mesmo tempo também consome cerca de 5 a 6 vezes menos energia do que o transporte rodoviário, portanto faz todo o sentido haver um shift modal para a ferrovia, quanto mais não seja só por isso. A partir do momento em que o fazemos, automaticamente estamos já a contribuir para a redução das emissões de CO2 e para a descarbonização da economia. E, portanto, aqui as redes transeuropeias têm como grande foco garantir condições
para se conseguir o aumento da cota modal, muito numa lógica, eu diria eu, de infraestrutura, mas já lá vamos, e também garantir a competitividade do transporte ferroviário. E isso é algo que é fundamental, porque obriga a que haja aqui uma visão muito mais transversal dos diferentes modos de transporte e que haja uma estratégia de transportes propriamente dita, porque muitas vezes a estratégia de transportes acaba por ser modal, modo a modo, e não há uma visão integrada daquilo que é a nossa rede de transportes como um todo, e isso dificulta aquilo que são os objetivos e o atingimento dos objetivos nos quais nos comprometemos. Falando um bocadinho mais sobre os objetivos para os passageiros, já aqui também foi falado por vários oradores, uma rede de alta velocidade que liga as capitais e as principais cidades europeias e, ao mesmo tempo, também liga aos principais aeroportos que tenham um volume de passageiros acima dos 12 milhões de passageiros. Para as mercadorias, há aqui um enfoque em prioridades operacionais, em aumentar a capacidade da rede e acesso a terminais, que é algo que é bastante importante, e, ao mesmo tempo, identificaram aqui alguns indicadores importantes para poderem, no fundo, avaliar os objetivos aos quais se propõem atingir, nomeadamente os atrasos médios e os atrasos nas passagens da fronteira. São dois temas relevantes, mas, acima de tudo, as passagens da fronteira são mais relevantes e vale a pena falar um bocadinho depois sobre isso. Simplificando um pouco, procurei traduzir isto no que diz respeito a requisitos operacionais. Os principais requisitos operacionais da rede são, acima de tudo, requisitos que já foram também aqui mencionados: a eletrificação de novas linhas, bitol e IC para novas linhas, mais uma vez, uma velocidade para passageiros a atingir, a velocidade também para mercadorias e a instalação e implementação do sistema de sinalização RTMS em toda a rede, e o que vai levar também à desativação dos sistemas nacionais que estão em vigor hoje em dia, como no caso de Portugal é o COVEL, em datas concretas para cada uma das redes. Ora, acima de tudo, isto é uma ótica muito direcionada e muito focada naquilo que é o investimento a nível de infraestruturas e menos no que diz respeito àquilo que é a operação diária concreta. Porquê é que eu digo isto? Porque há uma convicção de que, investindo na infraestrutura, estamos a dar condições para os operadores também serem mais eficientes. É verdade, mas não é condição suficiente. E isso é algo que é preciso falar e, de alguma forma, procurar perceber os constrangimentos que existem e como é que os poderemos ultrapassar. Falando um bocadinho agora sobre as mercadorias. Bem, nós temos estes dois grandes objetivos: até pelo menos 75% dos comboios de mercadorias devem chegar ao destino à hora esperada ou com um atraso máximo de 30 minutos e o tempo médio de atravessamento das fronteiras ser menor a 25 minutos. Ora, o atravessamento de fronteiras é aqui bastante relevante, e é relevante por variadas razões. Há uma coisa que para os operadores tem alguma dificuldade em compreender, que é como é que nós olhamos para esta importância que é o atravessamento de fronteiras e não, de uma vez por todas, chegamos a acordo sobre a utilização da língua franca, como o inglês, como uma língua universal. Quer dizer, nós todos vemos que isso foi já resolvido há muitos anos na aviação, e o que é verdade é que não há problema nenhum de comunicação no transporte em termos de aviação. E o que também é verdade é que, em termos rodoviários, ninguém anda a pedir a um condutor de transporte rodoviário que tenha a língua nativa do país para onde está a atravessar, para poder atravessar esse país. E, portanto, só na ferrovia que isso acontece. E nós sabemos que existe forma de o resolver e de o ultrapassar, e é muito simples, e não é muito caro. Era utilizarmos a língua franca como sendo uma língua internacional para todo o espaço europeu. Não houve ainda unanimidade nesse sentido. Esse é um trabalho que está a ser feito, mas é curioso que nós procuramos arranjar todas as formas e condições para podermos ser interoperáveis ao longo da Europa e não começamos pela mais fácil, que é a língua. E isso, para os operadores, é bastante importante. Porquê? Porque isso obriga que, quando haja um atravessamento de fronteira, um maquinista português tem que dar o seu lugar a um maquinista espanhol para poder continuar a circulação. E isto faz perder tempo. Faz perder tempo e tem custos, e não faz sentido. Portanto, é algo que faz sentido olhar, faz sentido discutir e perceber em que medida é que poderíamos ajudar a que a operação em si flua da forma que todos pretendemos, sem estarmos a complicar demasiado aquilo que é a vida das empresas, dos gestores de infraestrutura e, ao mesmo tempo, sendo com o objetivo que é procurarmos fazer o transporte de mercadorias o mais depressa possível, porque nós sabemos que há uma expectativa de chegada do transporte de mercadoria ao tempo no prazo esperado. Dito isto,
também a própria desburocratização. Porque cada vez que nós temos que passar a fronteira é preciso, não é, ter uma panóplia de documentação que é preciso apresentar, discutir e ser aprovada. Tudo isto poderia ser digitalizado e desmaterializado. Aliás, um dos objetivos deste regulamento é também digitalizar. Nós vemos isso como sendo bastante positivo e esperamos que assim seja feito para podermos também, de alguma forma, tornar todo o processo mais simples para todos. O RTMS é outro tema que também gostava de destacar aqui no traçamento de fronteiras. Mais uma vez, é um sistema de sinalização que se pretende que seja uniforme. Não é uniforme. Porque não é uniforme porque já há vários níveis de RTMS. Não é? Portanto, começámos por haver um nível europeu de RTMS, neste momento já temos 3 níveis de RTMS. E, portanto, nós temos que perceber de que forma é que o RTMS vai, de facto, contribuir para poder agilizar e facilitar todo o transporte ferroviário em segurança e com os níveis de segurança necessários, porque é uma pedra basilar do transporte, mas o que é verdade é que o processo de implementação em si está atrasado, não é uniforme e tem um custo relevante. E esse custo relevante é importante também ser mencionado por uma razão muito simples, é porque nós vemos sempre estes planos de implementação do RTMS do ponto de vista da infraestrutura, mas depois os operadores têm que fazer o mesmo esforço e o mesmo investimento do ponto de vista do material circulante, o que não é direto e não é imediato. Portanto, não se pode apenas pensar nisto numa lógica de infraestrutura e está tudo pronto para poder ser operacionalizável, quando na boa verdade não há comboios que tenham o sistema instalado e implementado para poderem fazer o transporte dessa maneira. Portanto, tudo isto é relevante para aquele eixo que se fala que é fundamental para o transporte ferroviário ter um maior peso no transporte de mercadorias, no caso concreto, mas também de passageiros, que é a competitividade. Tudo isto tem associado custos, tudo isto tem associado investimento e tudo isto, de certa forma, vai contribuir para uma perda de competitividade da ferrovia. Porque se nós perguntamos porque é que a ferrovia não consegue aumentar mais, temos de perceber que no final do dia o cliente, quando vai fazer um transporte de mercadorias, em concreto, vai querer saber quanto é que vai pagar pelo transporte. Ele vai gostar do transporte sustentável, porque por um lado fica-lhe bem, por outro lado é importante para ele, mas em terceiro lugar, quando ele começar a perceber que o transporte ferroviário tem um custo, ele ao lado consegue arranjar um transporte rodoviário mais barato que o faça de uma forma direta, sem tanto tempo de traçamento de fronteiras, sem tanto tempo parado num canal. Há pouco falava-se daquele caso do transporte para a Alemanha. Não consigo deixar de dizer, é verdade, esse transporte acabou por ser cancelado, mas o grande contributo, o que mais relevou para aquele transporte deixar de ser competitivo foi o tempo que demorava a passar a fronteira em França. Por simplesmente não havia canal e o comboio ficava parado. Fazia-se a transição de um comboio para o outro, da bitola ibérica para a bitola europeia, e ficava o comboio parado para poder circular, porque não havia canal disponível. Portanto, isso obrigava a que o comboio chegasse muito mais tarde. Isso é perda de competitividade. Aqui falam também sobre os canais horários para comboios até 740 metros. Portugal está investindo, terminando os investimentos que está a fazer no corredor norte e no corredor sul, está a contribuir bastante para conseguirmos ter estes corredores com 640 metros. Há bocado o engenheiro Carlos Fernandes disse uma coisa que também é importante relevar. Do lado espanhol, isso não está a ser feito da mesma maneira. Portanto, vai demorar o seu tempo. Não quer dizer que não tenham esse objetivo, têm, mas não está a ser feito da mesma forma que em Portugal. E, portanto, o que significa é, nós estamos a ver um comboio para 640 metros para Portugal, que chega à fronteira e depois não pode continuar com 740 metros. E isso é algo que é preciso também trabalhar. Porque, de facto, só podemos ser competitivos se tivermos continuidade na prestação de serviço numa linha com 640 metros. Não chega, porque depois a seguir chegamos à fronteira e temos que perder carga para passar para um comboio de 500 metros, por exemplo. Não faz qualquer sentido e não é isso que se pretende. Olhando agora para a rede global de mercadorias, nós também temos feito algum trabalho neste sentido, portanto toda a parte de carga e de comprimento de comboios está a ser trabalhado. É verdade que está a ser trabalhado e está a ser investido, mas não deixamos de ter um problema, é que nós não temos os nossos terminais de mercadorias preparados para 740 metros de comprimento do comboio. E, portanto, também temos que perceber que, do ponto de vista de uma operação logística que é complexa, como já estão a perceber, nós não conseguimos garantir um comboio de 740 metros de comprimento se não conseguimos ter terminais de mercadorias prontos para também poderem carregar comboios com 740 metros de comprimento. Portanto, tudo isto obriga a uma visão muito mais integrada, a uma visão bastante, multimodal, porque nós sabemos que o comboio não vai chegar a todo lado, nem deve,
é um pressuposto de que o transporte de mercadorias, no caso concreto, tem que ser feito no modo que melhor favorecer o sistema como um todo, e isso significa que temos que olhar para isto do ponto de vista multimodal e sempre no ponto de vista daquilo que é a satisfação de uma necessidade de um cliente. E temos também como eixos importantes de trabalho aquilo que é os chamadas autoestradas ferroviárias, porque a autoestrada ferroviária realmente é um instrumento que nos permite acelerar aquilo que é um transporte multimodal. Faz todo o sentido poder transportar-se semi-reboques em cima do comboio, de certa forma permite-nos a nós poupar tempos, ao mesmo tempo favorecer a multimodalidade, mas o que também é verdade é que também não temos a infraestrutura toda preparada para fazer isso. Portanto, quando dizemos que até 2040 esperamos ter nas redes a possibilidade de podermos utilizar autoestradas ferroviárias, nós em Portugal temos a possibilidade de usar autoestradas ferroviárias na linha do Oeste e esperamos nós no corredor Sul. Não é mais nenhum eixo. Portanto, se nós quisermos fazê-lo, vamos ter que fazer intervenções na rede, e são intervenções na rede, em cima de intervenções da rede. Nós já temos vivido obras por bastantes anos, e o engenheiro Carlos Fernandes sabe bem isso, ele está a viver com isso todos os dias, e o que é verdade é que não é propriamente um sonho para os operadores, dizer aos operadores que vão disponibilizar, vão ter à sua disposição a linha da Beira Alta e passar 2 ou 3 anos vão voltar a fechar a linha da Beira Alta para fazer as obras necessárias para ter uma autopista ferroviária. Portanto, é preciso perceber até que ponto é que faz sentido, o custo-benefício. Portanto, o que acontece é que a Comissão Europeia pensa nisto do ponto de vista teórico, e nós, do ponto de vista teórico, conseguimos identificar-nos e conseguimos reconhecer no esforço, neste novo regulamento, que estamos de acordo com quase tudo, mas depois o que é verdade é que na prática temos que perceber como é que o vamos fazer e como é que vamos operacionalizar, e nem sempre é tão fácil quanto gostaríamos e nem sempre é da maneira que a Comissão gostaria. Em todo o caso, o que se pretende, e é o grande objetivo deste novo regulamento, é o transporte multimodal e interoperável, e não podemos deixar de concordar com o mesmo. Quer dizer, integrar, promover a maior integração possível entre todos os modos de transporte, criando ligações que permitam essa integração acontecer com os nós urbanos, com novas ligações, com os portos, com terminais que têm que estar preparados e infraestruturados. Acho que nós só podemos dar as boas-vindas a este regulamento nesse sentido. Agora, temos que perceber que isto não acontece de uma forma simples, muitas vezes não vai acontecer da forma como a Comissão gostaria, e isto tem, acima de tudo, um custo grande, e é preciso saber qual é que é o trade-off, ou seja, há custo-benefício ou não em o fazer, porque muitas vezes podemos chegar à conclusão que pode haver outros modos de transporte que podem fazer este last mile, sem ser provavelmente o comboio. É óbvio que eu aqui, enquanto representante da Associação dos Operadores Ferroviários de Mercadorias, o que digo é, quanto mais comboios melhor, é isso que nós pretendemos. Nós, os meus associados têm neste momento comprados cerca de 33 comboios para poderem operar em Portugal e não podem. Porquê? Porque não há RTMS, nem há Covel disponível. Portanto, porque é que não se sobe mais o comboio? Porque é que não há mais cota modal para a ferrovia? Por várias razões. Muitas delas são muito, do ponto de vista operacional, quase da lana caprina, diria eu, mas o problema é que não são tão lana caprina quanto isso. As pessoas pensam que é simples. Não o é, demora tempo. Outras vezes é uma questão até de competitividade. O custo, nós ao mesmo tempo temos vivido também aqui na ferrovia realidades também complexas a nível de custos. E eu passava aqui só para este último slide, só para resumir e para explicar o que é que eu quero dizer com esta parte dos custos. Antes de mais, o que é que a Comissão Europeia propõe? O transporte acessível, acho que todos concordamos com isso, todos possam aceder à rede a preços acessíveis, com um transporte seja interoperável, multimodal, digital, o que permita, de facto, tirar a burocracia de todo este processo e ser, acima de tudo, um processo com informação. Há muitas vezes falta de informação sobre o que se passa na rede, porque não temos, no fundo, uma rede digital. Faz todo o sentido de investir. E eficiente. E eficiente é importante, porquê? Porque o cliente só compra transporte por via ferroviária se sentir que consegue fazê-lo de uma forma que seja competitiva. Por alguma razão, o governo português fez o passe ferroviário, porque sentiu necessidade de trazer as pessoas para a ferrovia. E não o podia fazer de outra maneira que não fosse com um passe a preços muito competitivos. Porque as pessoas, por uma questão de comodismo, por uma questão de utilização, de fluidez, por até uma questão de fiabilidade, o que seja, tem várias razões que lhe permitem dizer que prefere o transporte
alternativo ao ferroviário. Portanto, nós temos que mudar o jogo da equação e, para isso, temos que investir em tornar o transporte ferroviário mais competitivo. O José Carlos Fernandes sabe que temos aqui na Associação, temos falado muito sobre este tema com Infraestruturas de Portugal e até com o Governo português, que tem a ver com, por exemplo, as taxas de acesso à infraestrutura. Se nós estamos a ver uma proposta de investimento crescente na ferrovia e crescente na infraestrutura, o mais provável, de acordo com as regras que existem hoje, era as taxas de acesso continuarem a subir. E, portanto, os comboios terem no fundo, um custo cada vez maior por poderem aceder à rede. Se assim é, nós estamos a perder competitividade mais uma vez. Portanto, é preciso perceber isto, discutir formas alternativas de olhar para o sistema como um todo, como é que podemos todos contribuir para o transporte ser mais competitivo possível, sempre preocupados com a qualidade e com a segurança, porque a pedra basilar do transporte ferroviário é a segurança, é a fiabilidade e a possibilidade de poder fazer o transporte que é esperado, no tempo esperado. E, acima de tudo, sustentável, porque assim nós sabemos, e está mais do que provado, que o transporte ferroviário é o transporte mais sustentável de todos. Muito obrigado a todos e agradeço o vosso tempo. Muito obrigado, Dr. Miguel Rebelo de Sousa. Eu, de facto, compreendo que vê-se imensos incentivos para trazer passageiros para a ferrovia, mas não parece haver incentivos para trazer mercadoria para a ferrovia. Bom, mas eu passava ao orador seguinte, o professor Lindo Oliveira, e lançava-lhe um repto. Se nos comentava na época da inteligência artificial todo este terror de incompreensões, de missing links, toda esta situação que temos. A Europa parece estar longíssimo de construir a sua rede transeuropeia inteiramente interoperável em tudo que passe. Parece que estamos longíssimo disso e era isso que eu pedia que nos comentasse. Obrigado. Sim, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu estou aqui um bocadinho fora de pé, não é? Estou completamente longe da minha área de conforto, mas não dou o tempo por desperdiçar. Talvez o vosso seja desperdiçado, mas o meu não, porque este tema é um tema que me interessa muito. E antes de passar ao comentário sobre a inteligência artificial, que eu sei que é o objetivo aqui, que será relativamente curto, gostava só de fazer um comentário. Podem ver como um simples utilizador, não sei se também tiveram aqui a ouvir utilizadores. Portanto, tive uma altura e tive a oportunidade de viver algum tempo no Japão e depois nos Estados Unidos, mais recentemente ali na costa este, e tive a experiência de viver em Tóquio com o sistema de transportes japonês de Tóquio e depois com o sistema de transportes dos Estados Unidos. E a experiência é transformadora. Eu até escrevi um artigo sobre isso. A experiência de viver num país como o Japão, onde se tem acesso a uma infraestrutura ferroviária espantosa, com um funcionamento espantoso, provavelmente é reprodutível em qualquer outro lugar do mundo, mas de qualquer maneira é de facto transformadora. E nos Estados Unidos, pelo contrário, é transformador ao contrário, quer dizer, mesmo numa zona densamente povoada como a costa este, o comboio é essencialmente inutilizável, o que aliás não é muito diferente de Portugal, para dizer a verdade. Quer dizer, Washington para Nova Iorque são 300 km, o comboio demora 3 horas e é mais ou menos o mesmo cá. Isto é particularmente frustrante, porque estamos aqui mesmo à beira penso que todos sabem isto, eu aprendi, do segundo país que tem mais linhas de alta velocidade do mundo. Portanto, a seguir à China, não é, que tem 70 mil km, a Espanha tem 5 mil km e é o país com mais linhas de alta velocidade do mundo. É como se é como uma pessoa que estivesse no deserto, não é, à beira de um oásis, mas não conseguisse chegar ao oásis. Pensei que provavelmente não será particularmente prático usar, como foi aqui referido, a linha de alta velocidade espanhola para ir para Barcelona, mas seguramente que a deslocação a Madrid e a mobilidade acrescentada que isso permitiria e outras cidades naquela gama das 3 horas. E, portanto, eu acho que em boa altura a União Europeia aprovou o TEN-T e aqui se discute e estamos a implementar, como percebi, os nossos planos relativos a isto. E espero que, enfim, já não tenho assim tantas décadas como isso tudo, mas espero que ainda venha a beneficiar dos planos que foram aqui apresentados e possa vir a usar. Já agora só uma nota, eu vivi vários meses no Japão, nunca aluguei um carro. Várias vezes tinha um carro alugado e à última hora desmarquei o carro, porque não é simplesmente competitivo. Andar no Japão não é simplesmente competitivo andar de carro ou de outro meio de transporte qualquer. Bom, focando agora na questão da inteligência artificial. Eu acho que esta área, até uma área, eu acho que a inteligência artificial é transformadora em geral, na maior parte das atividades, mas eu acho que esta é uma área onde
estamos relativamente confortáveis, porque os desafios são tão grandes ao nível de infraestrutura, ao nível de interoperabilidade, ao nível de planeamento, ao nível de segurança, etc., que eu acho que a inteligência artificial, se desempenhar algum papel, será um papel relativamente secundário. Quer dizer, não me parece que a adoção e o sucesso da ferrovia de alta velocidade em Portugal venha a depender de sermos particularmente bem-sucedidos na questão da inteligência artificial, ao contrário do que acontece em muitas outras áreas, como os seguros, a banca e outras, não é? Provavelmente o turismo. Mas, apesar disso, há algumas contribuições que as tecnologias de inteligência artificial podem, de facto, trazer para uma operação eficiente da rede de transportes. E aqui faria só aqui uma súmula muito rápida. Portanto, a inteligência artificial, esta ideia tem muitos anos. As tecnologias, quer de analítica, quer de otimização, que foram desenvolvidas para a comunidade de inteligência artificial, têm pelo menos meio século e têm muitas aplicações em otimização, no scheduling e no planeamento de comboios e de tripulações e de outros meios de transporte. Temos, inclusive, uma empresa portuguesa, que muitos de vocês conhecerão, a Syscog, que é relevante internacionalmente em termos de software de planeamento de tripulações e de scheduling em geral. Por outro lado, a análise de dados, portanto, a análise de dados relativamente à monitorização dos movimentos das pessoas, com o objetivo de otimização de horários, de rotas, de mecanismos de troca de passageiros, etc., é também uma área relativamente antiga e que não é a explosão da IA dos últimos anos que mexeu nisso. E, portanto, é uma área, talvez seja mais importante noutros tipos de transportes, como, por exemplo, nos transportes rodoviários, etc., mas também é relevante no setor ferroviário, no respeito à otimização de todo o planeamento. Obviamente também é de alguma maneira relevante na otimização no planeamento das linhas propriamente ditas, mas isso é uma coisa que é feita essencialmente uma vez e que já vimos aqui que está feita. E depois também ainda tecnologias clássicas de inteligência artificial são também muito importantes na manutenção preditiva de equipamentos e infraestruturas. A manutenção preditiva consiste basicamente em monitorizar continuamente, com auxílio de sensores de última geração, o funcionamento dos equipamentos e determinar quando é que o equipamento tem de ser mantido, substituído, reparado, etc. Isto são tudo tecnologias que já existem fornecedores destas tecnologias, nada daqui é realmente novo, mas podem fazer a diferença do ponto de vista da eficiência da operação e da qualidade do serviço. O que é relativamente, e a única razão que eu estou aqui não é por causa destas três coisas que eu falei, porque isto existe há dezenas de anos e seguramente não teriam pedido uma pessoa de inteligência artificial para vir aqui só por causa disto. Agora, de facto, existe um conjunto novo de tecnologias que tem sido desenvolvido nos últimos 5 a 10 anos e que tem a ver com duas componentes novas e que são diferentes e que ainda não estão maduras em geral e também não estão maduras nesta área. E essas duas componentes são a visão, portanto, o processamento de imagem e vídeo e a anotação e compreensão do que se está a ver em termos de visão, e toda a componente de língua natural. Não é? Portanto, há a componente, quer escrita, quer falada, de processamento de textos e de língua natural. Isto, obviamente, como devem calcular, abre muitas possibilidades de modernização de modelos de negócio e de modelos de operação. Como eu disse, provavelmente mais relevante de um ponto de vista de ser ou não crítico noutras áreas, mas também relevantes aqui. E aqui referi então 5 aplicações destas novas tecnologias, provavelmente não estão ainda suficientemente maduras, ou muitas delas não estarão para termos produtos aí, mas que seguramente estão a aparecer e hão de vir a aparecer. Portanto, em termos de visão, a inspeção e vigilância de instalações, equipamentos e infraestruturas. Neste momento é perfeitamente execuível, em termos de quer de monitorização de linhas, de infraestruturas e de equipamento rolante, quer em termos de vigilância das instalações, fazer isto por meios totalmente automáticos ou pelo menos semi-automáticos. E, portanto, quer através de drones, quer através de câmaras instaladas no material rolante, é perfeitamente possível fazer coisas que eu imagino, que não sou desta área, que sejam feitas de outra maneira, com a inspeção manual física na altura. Isto é feito também, por exemplo, na energia, provavelmente nas catenárias também é feito, na distribuição de energia elétrica é feito, portanto, drones que provavelmente voam automaticamente por cima das linhas e verificam o estado das linhas. Portanto, esta é uma coisa nova, não era possível fazer há 10 anos atrás, mas neste momento é possível. E é possível obter
desempenhos semelhantes, comparáveis e, em alguns casos, até provavelmente superiores ao que um ser humano faria se estivesse a operar o drone ou a operar essas câmaras. A outra coisa que também é possível agora é a análise em tempo real dos fluxos de passageiros e da detecção de anomalias em instalações e em estações, não é? Isso é uma área importante, aumenta a segurança, aumenta o conforto e, havendo a capacidade de operação sobre isso, não diria tanto a alocação dinâmica de material rolante, mas provavelmente outros mecanismos, permitem de facto melhorar muito. Há aqui questões complexas de privacidade, como sabem, a Europa é particularmente apertada em termos da privacidade dos dados e, portanto, a utilização de câmaras que filmem pessoas e que eventualmente possam vir a ser depois analisados posteriormente, levanta problemas sérios de privacidade, mas neste momento há soluções para isso e, em particular, há soluções que garantem que não é possível que os sistemas podem identificar problemas sem, no entanto, identificarem pessoas, etc. E, finalmente, depois a outra é a automatização das operações. Portanto, há muitas operações que exigem neste momento pessoas, não é, a ver as coisas, etc., e que podem ser automatizadas através de sistemas automatizados de visão. Na componente linguagem, tem dois grandes domínios de aplicação. Um é toda a parte da eficiência nas funções de suporte, não é? Tudo o que seja processamento de documentos, tudo o que seja gestão de recursos humanos, tudo o que seja sistemas financeiros e análises financeiras. Portanto, neste momento existem sistemas perfeitamente comerciais, coisas que podem ler uma fatura, portanto, mesmo que a fatura venha em papel, é scan, os campos são identificados, aquilo é lançado automaticamente. Pode haver interfaces inteligentes com sistemas de recursos humanos que permitem a qualquer pessoa fazer queries sobre uma base de dados, mesmo não conhecendo as linguagens das bases de dados. E, obviamente, existem sistemas muito completos e muito fáceis de usar e de integrar de processamento de documentos. E, portanto, há uma parte grande de processamento de documentos em todas as atividades e também nesta. A outra é o serviço ao cliente, quer o atendimento, não é, de reclamações, etc., quer o atendimento normal, quer a compra de bilhetes, quer a resposta a perguntas, etc. E, portanto, neste momento é possível, usando estas tecnologias, e isso já é feito no Japão, mas é feito também no Norte da Europa, etc., usando estas tecnologias é possível reduzir numa fração muito significativa o número de pessoas que são precisas para manter uma qualidade de atendimento aos clientes, quer física e presencialmente nas estações, quer remotamente através do apoio ao cliente. E, portanto, estas seriam, a meu ver, as duas grandes áreas, portanto, a área tradicional de analítica e de otimização, de facto são duas áreas, não é? Analítica e a detecção de eventos e de necessidades baseados na análise dos dados. A otimização, especialmente na logística, são áreas antigas da área da inteligência artificial tradicional, e agora na nova área, que normalmente é conhecida como a aprendizagem profunda, a revolução do deep learning, são estas tecnologias que as tecnologias de visão e de processamento de linguagem natural permitem fazer. E, portanto, esta seria a minha muito modesta contribuição aqui para o vosso esforço, e espero que o vosso esforço seja muito bem sucedido no prazo mais curto possível, para que eu, como utilizador, possa vir a utilizar disto e não tenha de guiar para Madrid quando lá vou. Muito obrigado. Porque avião para Madrid também é muito mal, digo. Muito obrigado, professor Arlindo Oliveira. E eu dava agora a palavra ao Sr. José António Barros. Como quiser, como quiser. Pode ser daí, mas nós pedíamos exatamente um comentário ao tema da sessão que temos aqui, que nós sabemos que tem que ligar. Muito obrigado, muito obrigado. Eu começava por cumprimentar o Sr. Presidente do Congresso, Dr. Emílio Rui Vilar, o Sr. Presidente da Adversity, e agradecer o convite, e todas as senhoras e senhores presentes. Bom, eu estou aqui numa posição um bocadinho difícil, porque bem, somos quase todos engenheiros, isso é verdade, é um ponto, mas quase todos são ferroviários, ou ligados à ferrovia de uma ou de outra forma. E eu estou do outro lado. Eu estou do lado dos clientes, estou do lado das pessoas que utilizam a ferrovia, estou do lado das empresas. Fui responsável durante os primeiros 15 anos deste milénio de uma das maiores, se não a maior, associação empresarial portuguesa, e o transporte rodoviário é fundamental para nós. O que é que nós sabemos? Do lado dos passageiros,
as distâncias curtas entre as capitais europeias terão que passar a ser feitas por ferrovia e não por transporte aéreo, por razões de poluição, fundamentalmente. O transporte de mercadorias terá que retirar das estradas, proximamente, 50% do volume de caminhões de tiro que circulam atualmente. E, portanto, como é que nós vamos substituir esse transporte? O que estamos a ver, e aquilo que ouvimos hoje, e que já vimos ouvindo há vários anos, e eu participei em duas das conferências, duas das cimeiras ibéricas, portanto, luso-espanholas, designadamente com a ministra Maria Pastor, e em 2008 garantia uma eletrificação da linha de Salamanca, de Aveiro até da fronteira até Salamanca, em 2008. Vão lá 16 anos. O Engenheiro Carlos Fernandes disse-nos há pouco que ainda não estava feita. Mas está quase. Está quase. Pronto. Só passaram 16 anos, não é grave. Não é grave. E também não tenho, devo dizer-vos, a expectativa do orador anterior, que muito apreciei, já não tenho décadas de vida que me cheguem para ver os comboios e para ver as linhas a funcionar. Porque, pelo tempo que venho seguindo estes problemas e que vemos abordando estas questões com muitas pessoas que estão aqui na sala e que nos têm ajudado a discutir estes problemas, e porque se tem feito, porque se tem evoluído sobre essa matéria, eu não tenho dúvida que as metas não vão ser cumpridas. Não tenho a menor dúvida. As metas não vão ser cumpridas. E o prejuízo é nosso. Antes de mais nada, esta interoperabilidade total e estas redes intermodais tinham para nós não só a vantagem de garantir o transporte que vai ser eliminado por outras formas, como de melhorar os preços, porque a interoperabilidade ia desde logo garantir a concorrência. E esse é para mim um aspecto fundamental. Deveria haver no espaço europeu uma concorrência livre dos meios de transporte de mercadorias. Isto também tem que ver com o equilíbrio entre exportações e importações, que já aqui hoje foi referido. Não se pode, Portugal não pode continuar a querer crescer em exportações, sem pensar também nas importações, porque há um problema sempre de fretes de retorno que podem estar livres ou ocupados. Eu recordo-vos que no princípio deste século, Portugal exportava muito pouco e nós tínhamos uma condição de exportação magnífica porque aproveitávamos fretes de retorno. Importávamos muito e aproveitávamos os fretes de retorno dos caminhões de tiro, que eram baratíssimos. A partir do momento em que começámos a exportar mais do que importamos, os fretes duplicaram. Portanto, a concorrência é um fator essencial e a interoperabilidade irá garantir a concorrência. Esta era a primeira nota que eu queria deixar. A segunda nota. Fala-se aqui que Espanha não faz porque Portugal não faz ou porque a França não deixa. Nós não fazemos porque a Espanha não faz. Ora bem, se a Europa determina, se a União Europeia determina diretivas que dizem que tem que existir até datas fixadas esta rede de interoperabilidade total, intermodal ou multimodal, acho que está na altura de quer a opinião pública, quer os políticos começarem a assumir-se com mais força na discussão destas matérias. Não é possível a França continuar a boicotar. E Portugal e Espanha, em conjunto, têm que fazer, digamos, muito barulho para que seja feito outro túnel nos Pirineus e possa duplicar, pelo menos, o fluxo que existe neste momento. Em relação à Espanha, nós culpamos Espanha, não faz, nós não fazemos porque Espanha não vai à nossa fronteira. Espanha diz, nós não fazemos porque Portugal não vai à nossa fronteira. Portanto, acho que é a altura, e acho que todos os governos têm sido bastante responsáveis numa certa passividade sobre a abordagem a este problema. É preciso fazer uma pressão muito grande e também era preciso sensibilizar a opinião pública para se começar a manifestar fortemente sobre esta questão que é determinante. Porque ou nós acreditamos que isto não vai acontecer e que tudo continua na mesma, ou se isto acontece, nós teremos grandes dificuldades. Dificuldades de interoperabilidade, logo à partida, dificuldades de preços por falta de concorrência. Isso é uma questão que nos preocupa grandemente. Deixava uma última nota. Ouvi falar em muitas formas de transporte. Eu, entre várias empresas, não estou aqui a representar a ninguém, estou-me a representar a mim próprio, mas, como está dito no programa, eu sou membro do Conselho, do Board da Air Liquide.
E há um sistema que até agora não foi referido e que nós estamos a usar em França já em linhas, e já há construtores de motoras a fazer o sistema, que é o hidrogénio. E o hidrogénio permite que em linhas novas, obviamente que não tenham continuidade para fora da fronteira, se evite fazer catenárias. As catenárias que têm um custo muito elevado, têm uma manutenção muito elevada e são sujeitas até hoje, como sabem, a atos de vandalismo, que são os comboios a hidrogénio, que implicam apenas a existência de um depósito de hidrogénio em cada uma das estações terminais. Isso já está a funcionar em França e já há construtores a fazer locomotivas ou motoras a hidrogénio. Sendo que o hidrogénio, que também vai ser aplicado fortemente no setor naval, como sabem, que é talvez o mais poluidor de todos neste momento, não é? O hidrogénio é um combustível totalmente não poluente e, portanto, uma vantagem enorme se estamos a pensar no aspecto da descarbonização. Enfim, peço desculpa, eram estas as notas que o que hoje aqui eu vi e aprendi muito me deixaram ficar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro António Barros. Eu peço-vos mais um pouco da vossa paciência. Temos um último orador, o Francisco Venturi, que nos queria apresentar a sua empresa que se dedica aos estudos sobre a efficient location, portanto, uma forma eficiente de se localizarem as atividades em relação às redes de mobilidade. Boa tarde. Vou tentar de ser breve. Agradeço o convite aos organizadores pela oportunidade de falar do problema ferroviario da Península Ibérica, de outro extremo da Península Ibérica. Vocês têm uma apresentação, não vou continuar com ela, só vou... Devo utilizar o meu ruim... não posso continuar com o meu ruim portuñol, vou falar devagar en castellano. No voy a seguir la intervención por la hora que es y es mucho más interesante el debate que no las presentaciones, ustedes la tienen. Solo querría dejar en estas primeras palabras 3 o 4 mensajes. El primero, que se ha utilizado varias veces hoy, es la idea de la red ferroviaria española, que yo no acabo de compartir algunas de las expresiones que he oído esta tarde, ¿no? Para nosotros, los que somos periféricos mediterráneos, la red ferroviaria española es absolutamente radial y no responde a la lógica de malla que observamos siempre con envidia cuando miramos al norte de Europa. Y esto que nos ocurre a nosotros también les va a pasar a ustedes, porque, y es lo que más mal sabe, de los 60 millones de ciudadanos que vivimos en la península ibérica, más de 30 nos encontramos o en la costa atlántica o en la costa mediterránea. Y no tenemos ni conexiones en la costa atlántica ni tenemos conexiones en la costa mediterránea. Para mí este es el gran problema de la red ferroviaria ibérica. Planifique lo que planifique la Unión Europea, porque la lógica territorial, y de esto hablaremos mañana, que sustenta nuestra red ferroviaria es una lógica capitalina.
conseguir que el entorno del área metropolitana de Madrid sea una metrópoli a escala global. Los que somos de ciencias, y aquí todos somos de ciencias, sabemos que la única manera de poder resolver problemas es acertar con los datos. Luego, ese es el dato. Y no tengo ninguna bola, pero ustedes tendrán antes la conexión de Lisboa con Madrid que la de Porto con Vigo. De la misma manera que nosotros no tendremos el corredor mediterráneo ni tendremos el eje del Ebro, por más que sean zonas mucho más dinámicas desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista de actividad económica o desde el punto de vista turístico, que otras rutas del Estado español. Y en relación a esta lógica territorial, también debemos observar que la distribución de las redes ferroviarias en el país vecino del norte, en Francia, también responde a una lógica diferente del resto de la Europa más del norte. Y tienen la excusa del macizo central, pero además de la excusa del macizo central tienen París, ¿no? Luego, Lyon y París. Luego, nuevos túneles en los Pirineos, si no son por el extremo oriental o por el extremo occidental, no piensen en ellos porque tampoco van a salir ni por un lado ni por el otro. Hecho este comentario, quería hacer otra reflexión por si les es de utilidad. Nosotros en España, antes usted lo ha dicho, tenemos la red de alta velocidad, una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo, también por razones ideológicas. Y no es ni bueno ni malo, es una estrategia decidida por una administración. Pero conviene recordar que nuestra red de alta velocidad nació con una línea Madrid-Sevilla construida solo porque en ese momento era imposible que hubiera trenes rodando a 300 kilómetros por hora en ancho de vía ibérico porque no había tecnología para hacerlo. Porque si no, probablemente hubiéramos tenido alta velocidad también entre Madrid y Sevilla con ancho ibérico. Cuando se empezó la construcción de la alta velocidad con ancho internacional para poder utilizar trenes que ya iban a 300 kilómetros por hora en otras redes, se sentaron las bases de esa extensa red que ahora tenemos. Pasaron 30 años hasta que Talgo y CAF, los dos fabricantes importantes nacionales en España, hubieran desarrollado tecnología que permitía que trenes circularan en ancho ibérico a elevadas velocidades. Y eso es lo que nos ha permitido, y les va a afectar a ustedes mucho, que las colas de nuestro sistema de alta velocidad funcionen en ancho ibérico. Durante esta tarde alguien ha explicado muy bien la situación en Galicia, ¿no? Eso es solo porque hay trenes que pueden circular sobre los dos anchos. Pero también se ha dicho esta tarde, el problema no es el ancho, el problema es el sumatorio de requerimientos tecnológicos, de seguridad, de energía,
que cada red tiene. Otro consejo que probablemente no les guste oír, pero es mi obligación expresarlo así. Adáptense a lo que hay en el resto de la península ibérica, no tienen otra salida. Porque en la sesión inaugural me ha gustado mucho la expresión que se ha utilizado de internacionalización in y out. Ustedes, que son tan periféricos como nosotros, yo vengo de Barcelona, que son tan periféricos como nosotros, necesitan tener una infraestructura que permita tanto que sus empresas salgan como que las otras lleguen. Llegarán a un escenario, por cierto, he oído hablar también del tercer carril, de las soluciones mixtas. Tecnológicamente son muy eficientes, pero tienen un grave problema que también se ha comentado esta tarde. Nosotros no estamos construyendo el tercer carril del corredor mediterráneo a la velocidad que deberíamos y ahora iremos más lentos por la desgracia de la Dana en el Levante español, pero no es por un problema tecnológico, es por lo que he dicho antes, porque para la administración central en España, mande quien mande, eso no es que no sea prioritario, es que resta respecto del modelo radial, que es el que se desea. Pero cuando se haya acabado el corredor mediterráneo con el tercer carril, que en teoría es una solución provisional, lo que en realidad habremos conseguido será agotar la capacidad de un corredor ferroviario. Muchos hace años que decimos que no se debería estar instalando el tercer carril, que debería duplicarse el sistema, porque si no nos pasará lo mismo que ocurre en Francia, como ha dicho usted antes, ¿no? Que el corredor atlántico ya está saturado. Pues con el Mediterráneo nos va a pasar lo mismo. Hay un tema del que no he oído hablar hoy, que es el de la separación entre gestor de la infraestructura y operadores. La Unión Europea, por una parte, promueve esta red integrada, pero por otra parte está promoviendo la liberalización de los servicios, que podría estar muy bien si se tiene en cuenta que existen, y es otro consejo que pongo encima de la mesa, si se tuviera en cuenta preservar los servicios de obligado cumplimiento. Hay una parte de nuestro territorio que estructuralmente necesita disponer de red ferroviaria si queremos mantener la cohesión territorial. Supongo que de esto hablaremos mañana, pero la liberalización absoluta acaba comportando la pérdida de calidad de servicio en según qué corredores. En España, ahora, a través del proceso de separación del operador público Renfe del gestor de infraestructuras Adif, se ha conseguido que para las redes de alta velocidad haya competencia de operadores. Está muy bien. Excepto que, y supongo que están informados de ello, esto también está comportando una progresiva degradación de los servicios de cercanías y de los servicios regionales. Pero es que además es un tema que tiene mal futuro.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el promotor de este proceso de liberalización en España, publicita que ha sido un gran avance en el transporte ferroviario porque se ha alcanzado un crecimiento en pasajeros del orden del 70%. Buena parte de ellos son trasvases de servicios regionales a servicios de alta velocidad, gracias a que los precios se han reducido del orden de un 40%. Lo que no vemos nadie, o pocos, es que este descenso de los precios en el transporte de viajeros comercial se debe a dos circunstancias. Una, que los nuevos operadores que provienen de empresas de bandera de otros países de la Unión Europea, Francia e Italia, asociados con otros operadores de transporte locales, están usando su fondo de comercio, que es finito, para ganar cuota de mercado. Y el operador público español, Renfe, como que es público, también es de bandera, está acumulando una deuda sabiendo que un día u otro el Estado se la va a cubrir. Esta fotografía trasládenla a Portugal, porque la fiesta va a ser la misma. ¿Cómo va a acabar esta fotografía? Va a acabar que los operadores venidos de fuera no van a poder seguir con esta política de precios y que en ese momento el Estado español va a respirar tranquilo porque va a frenar la cadena de deuda que está creando. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que miles de familias han decidido trasladarse a vivir a 100 kilómetros, 150 kilómetros de estas estaciones, creando unos interlands ficticios, no racionales, porque el precio del transporte no cuenta, lo que cuenta es el tiempo. Y si puedes desplazarte en alta velocidad, en 20-25 minutos, estás en el centro si las estaciones están bien situadas, estás en el centro de la ciudad. Estamos generando un cambio de modelo de ocupación territorial absolutamente artificial en base a esta supuesta liberalidad del uso del transporte y sostenibilidad del uso del transporte público, pero que es finita. Esto no va a durar para siempre. Y mientras nos estamos cargando la oferta más tradicional en el ancho ibérico, el ancho convencional, con esos servicios obligados, o servicios públicos obligados para dar cobertura territorial. De este error estructural nuestro, no caigan en él, hagan lo que sea, pero que no les acabe pasando lo mismo. ¿Qué es lo que veo yo desde fuera? Si quieren convertir su red de ancho ibérico en una red de alta velocidad, háganlo. Pero sean conscientes de que por esa red tienen que pasar todos los servicios. Servicios comerciales y servicios de servicio público, ¿no? Porque si no, que es otra de las luchas que hay en España en estos momentos, ¿qué acaba ocurriendo? El modo de transporte que más viajeros ha ganado en los últimos 4 o 5 años en España, desde antes de la COVID, pero después lo ha recuperado rápidamente, es el transporte por carretera, el transporte en autobús. Porque hay una parte de la ciudadanía que no puede acceder
a la red de alta velocidad, porque las estaciones son las que son, y por tanto, como que está desapareciendo o está teniendo unos niveles de calidad muy bajos en la red tradicional, se está provocando el trasvase a la red de autobuses. Piénsenlo. Y un último comentario al señor de Infraestructuras de Portugal. Ya he dicho que yo vengo de Barcelona. Cuando voy a París, voy en alta velocidad y está a más de 3 horas. Lo que ocurre es que de centro de ciudad a centro de ciudad, en según qué franja horaria, me agrede mucho menos el desplazamiento en tren que el desplazamiento en avión. Y si hubiera un bypass en Madrid y yo pudiera hacer un servicio semidirecto entre Barcelona y Lisboa, no volvía a coger TAP. No. Es otra manera de desplazarse. Lo que ocurre es que el modelo está hecho a veces no pensando tanto en el cliente, ¿no? Luego, me ha gustado la imagen que ponía. Bueno, no me ha gustado porque decía desde Lisboa hasta aquí, desde Lisboa hasta allá. Supongo que cuando va a Porto cambia un poco la imagen, ¿no? Porque para ir a según qué sitios no hay tanta distancia. Ayudémonos a pensar mucho en el modelo de operación, porque la infraestructura es necesaria para la gestión del sistema, pero lo que es esencial para atraer usuarios es cómo gestionamos el sistema. El tiempo de desplazamiento en avión es desde que sales de tu casa hasta que llegas al destino, no el tiempo de vuelo. Y por tanto, las 3 horas en avión también se ven. Yo voy hoy para venir aquí, he tardado bastante más de 3 horas, ¿eh? Desde que he salido de mi casa, he llegado al aeropuerto del Prat, me he esperado hasta poder subir en el avión, he llegado aquí y desde aquí he venido hasta la sede del Congreso. Luego, contemos bien las cosas, porque a lo mejor conseguimos captar más gente para el ferrocarril. Gracias. Muito obrigado, Francisco. A hora já vai um pouco adiantada e tinha aqui uma pergunta para o José Carlos Fernandes, da Patrícia Tavares, mas eu peço-lhe desculpa. O José Carlos Fernandes não consegue dar uma resposta tão sucinta quanto possível, porque a pergunta, de facto, é uma pergunta muito extensa e com uma argumentação muito extensa. De maneira que eu peço-lhe desculpa, vai ter que ficar para a próxima, porque eu não quero abusar mais da vossa paciência, seguramente já começam a estar com fome. E, portanto, eu encerraria aqui a sessão e encontrávamos aqui amanhã pelas 9. Muito obrigado. Muito obrigado.